Olá, a paz do Senhor, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, estou passando aqui para deixar para a meditação de todos a palavra do Senhor. Vocês sabem que a palavra do Senhor, ela é o manual do crente, né? Ela é a bússola do crente, ela é a cartilha do crente. E eu abri a palavra aqui para ler e eu encontrei um versículo que ele... Como eu posso dizer? É um versículo que fala sobre a questão dos nossos preconceitos. O quanto o homem ele pode ser preconceituoso, e a Bíblia vai falar que Deus ele não faz acepção de pessoas. Para Deus, todos somos iguais. Para Deus não existe cor, não existe ordem social, posições sociais. Para Deus não existe o pobre, o rico, o preto, o branco, o índio. Para Deus todos somos iguais, porque nós somos criaturas dele, nós somos criados por ele. Somos benfeitura de suas mãos, não é? Deus, ele tem amor pelo branco, pelo preto, pelo pobre, pelo rico, né? Deus, ele tem amor por todos, porque todos são seus filhos. Foi ele quem os criou. E a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Enquanto eu e você, muitas vezes, no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas atitudes, nós fazemos acepção de pessoas. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele nos aceita como somos, porque nós somos obra de suas mãos. E aqui no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35, diz assim: Então Pedro começou a falar. Ele disse: Agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. Então Pedro ali ele estava afirmando que de fato ele havia descoberto, porque ele disse: agora eu sei, porque pelas experiências que Pedro passou com o próprio Jesus Cristo, ele entendeu que ninguém era melhor do que ele, mas também que ninguém era pior do que ele. E que Deus amava ele como amava os demais, que temia o seu nome. E aí Pedro diz: agora eu sei. Foi uma experiência que o próprio Pedro teve com Deus. Eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Olha, queridos, Deus, ele ama todas as nações. Deus, ele ama todos os povos, seja lá qual for a sua língua, seja lá qual for a sua raça. Deus, ele os ama. E Pedro ali estava tentando explicar que para Deus não existem pessoas melhores, pessoas maiores, que todos, sem exceções, somos iguais perante Deus. E aí eu me reporto para um problema que temos muito grave aqui na nossa nação, aqui no Brasil, é de algumas pessoas se acharem no direito de serem racistas, de algumas pessoas acharem que podem denegrir a imagem de alguém, que podem até agredir alguém porque aquele alguém não é branco, porque aquele alguém não tem sangue de rico, como se fala, simplesmente pelo fato dele ser negro, ou simplesmente pelo fato dele ser pobre. E aí, eu sempre digo que todo brasileiro que tem uma boa mente, que sabe onde fica o seu nariz e sabe onde fica o seu lugar, ele entende que ele também tem um pé na senzala. Eu sempre digo, todo brasileiro, por mais branco que ele seja, por mais olhos azuis ou verdes que ele tem um pé na senzala. Porque nós somos um povo misto, um povo que corre nas veias um sangue europeu, um sangue africano e o sangue índio. Então, nós não podemos, queridos, ter esse pensamento
sobre o racismo, sermos racistas. Nós não temos esse direito. Porque por mais branco que você seja, querido, você tem sangue negro nas veias. Então você não pode ser racista. Sabe? Eu fico triste quando as pessoas se acham no direito de julgar os outros, achando que ele é melhor, achando que ele é maior. Eu aprendi na faculdade que não existem culturas melhores ou culturas superiores e culturas inferiores. Existem culturas diferentes, queridos. O fato da cultura do africano ser diferente da minha não quer dizer que a cultura dele seja inferior à minha. E nem a minha superior a deles, nem os europeus superiores à nossa. Nós vivemos num mundo de culturas diferentes, de povos diferentes, de raças diferentes. E a todos eles Deus ama. A todos eles Deus deu o sopro de vida. E aí Pedro, ele reconheceu, porque Pedro, ele teve uma experiência de negar a Jesus no momento que Jesus mais precisou dele. E aí, mesmo estando errado, mesmo pelo medo, pelo fracasso de ter negado a Jesus, o próprio Jesus perdoou a Pedro. O próprio Jesus entendeu que Pedro foi fraco, que Pedro não estava preparado para assumir aquele compromisso naquele momento de morrer pelo Evangelho, de morrer por Cristo. Aleluia. Aí Pedro disse, olha, agora eu sei que esse Deus, ele não faz acepção de pessoas, porque ele poderia ter me condenado, porque eu dei motivos para isso. Eu neguei o filho dele. Mas o Senhor Deus, ele não fez acepção contra mim. Ele me aceitou como eu sou, ele me perdoou com as minhas fraquezas e ele me deu forças para que hoje eu entenda e diga a vocês que ele não faz acepção de pessoas. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós não temos esse direito de fazer acepções de pessoas. Nós não temos o direito de julgar as pessoas. Nós não temos o direito de ter preconceito com as pessoas. Porque o Senhor Jesus, ele nos ama, independente da nossa nação, independente da nossa cor, independente da nossa raça, independente da nossa língua, independente dos nossos pecados, ele nos ama como somos. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí eu fiquei pensando, eu disse, Senhor, quantas vezes nós somos preconceituosos? Mas Deus, ele não olha para o homem como nós olhamos. A Bíblia diz que quando Deus olha para nós, ele nos vê como somos por dentro. Você lembra daquela passagem de Davi e seus irmãos? Samuel olhou todos os irmãos e ainda escolheu um para ser rei pela aparência. Mas o Senhor disse, não, Samuel, tu olha o homem pelos teus olhos. Tu olha a aparência, mas eu olho o coração, queridos. Deus, ele nos julga pelo nosso coração. Ele nos julga, aleluia, por aquilo que é a nossa essência. Portanto, ele pode julgar, porque ele nos conhece profundamente. Ele conhece o nosso íntimo, o nosso interior, os nossos pensamentos, as nossas emoções, todos os nossos sentimentos. Deus, ele conhece. Mas você, não temos o direito de julgar ninguém, porque por trás de cada vida tem uma história. Por trás de cada vida existem lágrimas, traumas, problemas. E quem somos nós para julgar o nosso próximo? Mas Pedro diz aqui, olha, porque ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Deus, ele aceita todos que temem o seu nome. E a todos que tentam fazer o que é justo, o que é direito diante dos seus olhos.
seja qual for a sua raça. Oh, aleluia! Que Deus tremendo, que Deus glorioso, que Deus bendito esse o nosso, que não nos julga, aleluia, como o homem julga, que não nos vê como o homem vê, mas Ele vê o nosso íntimo. O Senhor Deus, através do Espírito Santo, Ele sonda o nosso coração. E essa palavra que eu quero deixar nesta tarde para você que está me ouvindo, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor Deus, aleluia, Ele não faz acepção de pessoas. Todos estamos debaixo do seu grande olhar, do seu grande amor, da sua grande misericórdia. Aleluia. A Ele devemos a nossa vida. A Ele devemos honra, glória, louvor, porque Ele não faz acepção de pessoas. Porque por muitas atitudes de algumas pessoas, talvez você não tenha direito a ter um bom emprego. Talvez você não tenha direito a ter uma casa, a ter uma conquista maior, um estudo que você deseja, porque algumas pessoas te julgam, algumas pessoas têm preconceito contigo, algumas pessoas não vão te dar oportunidade, talvez porque você é preto, porque você é pobre, talvez porque você é muito inteligente, alguém tem inveja. Aleluia. Mas Deus, querido, Deus, Ele olha para nós e Ele vê em nós criaturas suas, feitas por suas mãos, pessoas que têm valor, pessoas que têm uma alma, pessoas que precisam do seu socorro e da sua ajuda. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele olha para nós e Ele sabe, exala o seu amor. E esse amor nos alcança. E esse amor nos faz novos todos os dias. E nós não merecemos o amor de Deus, porque somos imperfeitos, porque muitas vezes somos maus em nossos pensamentos. Eu estou falando por mim. Aleluia. Quantas vezes pensamos mal, quantas vezes julgamos, quantas vezes ignoramos a vida de alguém, a dor de alguém. Mas Deus não, queridos. Deus, Ele não olha para nós como o homem olha, né? Exaltado é o nome do Senhor. E agora eu digo como Pedro. Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual. Deus, Ele nos trata de igual modo, queridos. E essa é a minha alegria. Porque por mais que alguém tente ser maior ou melhor do que eu sei que diante de Deus, essas pessoas são iguais a mim, sabe? Com os mesmos direitos de salvação, de fé, de perdão, de amor, de consciência. Os mesmos direitos que eles têm, eu também tenho. E aí, queridos, eu também não me acho maior do que ninguém, porque eu sei que eu sou igual a eles. O que vai me diferenciar dessas pessoas é o meu temor a Deus. É eu fazer o que é justo diante de Deus. É eu ser humilde diante de Deus. É eu obedecer a Deus. É eu seguir o regimento desta palavra santa. Isso sim vai me diferenciar de outras pessoas, mas não vai me fazer melhor do que elas. Amém? É aquela história que eu falei no começo. Existem várias raças, várias culturas. Porém, nenhuma são melhores, nem são maiores, nem são menores. Nem são superiores, nem são inferiores. Elas são diferentes. E é isso que acontece na nossa vida como cristão. Nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora, do que aqueles que ainda não conheceram o amor de Deus. Nós somos diferentes, porque nós hoje conhecemos a Deus, conhecemos a palavra de Deus, temos a presença do Espírito Santo de Deus, e aí, de alguma forma, nós já agradamos a Deus, conscientemente, racionalmente. E isso nos faz sermos diferentes, mas não somos melhores do que eles, porque para Deus todos somos iguais.
mas as nossas atitudes, elas fazem a diferença na nossa vida diante de Deus, amém? Então que você guarde esta palavra. Eu estava dizendo, Senhor, fazia tempo que eu não leio a tua palavra, e eu não quero ser hipócrita em dizer que eu leio todo dia a palavra de Deus, mas o pouco que eu leio, queridos, eu tento trazer uma lição de vida para a minha vida e guardar no meu coração. E entender que Deus, Ele nos ama de igual forma. Amém? Não se sinta melhor, não se sinta superior a quem ainda não conhece Deus. Sinta-se diferente, sinta-se mais íntimo, né? Sinta-se mais próximo de Deus, mas nunca melhor ou maior do que aquele que ainda não conhece o amor de Deus, porque Deus os ama como ama você. O amor de Deus que Ele tem por você, que diz e sente que é salvo, é o mesmo amor que Ele tem por aqueles que estão lá fora. Amém? Você lembra da passagem da ovelha perdida? Existiam 100 ovelhas que o pastor ele conduzia, mas uma delas, ela saiu lá do trilho, né? Ela saiu do meio do rebanho e foi para outros lugares onde ela caiu, onde ela se machucou. E a Bíblia diz que aquele pastor, ele deixou as 99 e foi atrás daquela que estava faltando no rebanho. Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus nos ama de igual forma. Guarda essa mensagem no seu coração. Não se sinta superior, se sinta diferente. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o nosso lar, nossa família, os nossos parentes, nossos amigos, que nós possamos ter sempre uma palavra, né? Para dar para os nossos amigos, uma palavra de amor, de incentivo da parte de Deus. Porque o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. E se a gente, queridos, não acordar e não começar a ler e não começar a meditar e a propagar a palavra do Senhor, os dias vão ficar mais escuros para as pessoas. E a Bíblia diz que nós somos luz. E nós precisamos iluminar a mente dessas pessoas em relação ao mundo, em relação a certos pensamentos, a certas heresias, onde se coloca o nome de Deus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente e que a palavra dele possa entrar no íntimo da tua alma e possa te fazer refletir. Amém? E entender que o amor de Deus é imensurável. Nós não podemos limitar o amor de Deus por aquilo que nós achamos que é certo. A Bíblia diz que não se pode mensurar o amor de Deus, porque assim como são os céus, assim é o amor de Deus. Nós não podemos alcançar o céu. O amor de Deus é incalculável. E é por isso que nós não podemos compreendê-lo em toda a essência, porque somos limitados. Mas o nosso Deus, ele tem nos amado e tem nos dado a oportunidade de viver este amor. Aleluia, de desfrutar deste amor e de sentir a presença dele todos os dias da nossa vida, amém? Então viva. Você é luz, você é sal, você é um escolhido de Deus, você é representante de Deus para falar do seu amor e para fazer o mundo entender que ele nos ama, sim, que apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, nossos erros, das nossas malcriações, ele nos ama. E ele tem sempre uma palavra de amor e de perdão para nos dar quando reconhecemos que estamos errados diante dele. O amor de Deus, querido, não é como o nosso. Sabe? Todo ser humano, quando ama, ele quer ser amado. Não é verdade? Ninguém vive amando uma pessoa que não nos ama. Não é? Sempre quando a gente ama alguém, a gente quer que a pessoa nos ame também. Quer que haja uma retribuição. Mas Deus não é assim. Deus, ele nos ama antes mesmo da gente amar a ele. E é um amor tão grande que ele vai lá e nos arranca das garras do mundo, das garras do sistema, das garras de Satanás e nos coloca em lugar de bênção,
em lugar de luz, em lugar de paz, em lugar onde podemos sentir a presença de Deus, a sua santa presença. Amém? Então, queridos, guarda esta palavra no coração. Você é amado de Deus. E não julgue aquele que ainda não tem Deus, porque Ele é tão amado quanto você. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Um ótimo sábado, um ótimo fim de semana. Que acima de tudo tenhamos saúde, né? Que a gente está precisando. Mas também precisamos de saúde mental. Precisamos de saúde espiritual. É tudo num pacote só. Não se preocupe só com o seu físico. Se preocupe com a sua mente. Se preocupe com a sua alma. Amém? Fiquem todos na paz em nome de Jesus.